Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e teve alguns dias, alguns sábados que eu não consegui fazer. Colocamos reprises por conta do finalzinho do tratamento que eu estou fazendo de câncer, mas estamos de volta e eu hoje queria falar sobre um tema muito triste que tem feito chorar as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade, de humanismo, de compaixão, de empatia humana, que é esse projeto de extermínio que foi levado a cabo dos Yanomamis, né? E com o avanço do garimpo, com as crianças, tantas crianças mortas, subnutridas, os rios envenenados, a floresta abatida, assim, uma tragédia. Só que essa tragédia que nós observamos que se tornou mais aguda, mais evidente, mais potente nesses últimos tempos de um governo fascista, que teve um projeto mesmo de extinção, né, e de destruição da Amazônia, de liberação total do garimpo, é um projeto de extinção e de genocídio desde 1500. Né? Nós sabemos que desde o momento em que o branco europeu pisou nas Américas, né? Na América do Norte, na América Central, na América do Sul, sempre houve uma postura de extermínio, de genocídio. Foram milhões de indígenas que foram exterminados, né? Em alguns lugares quase não sobrou nada, né? No Brasil, por exemplo, o que temos hoje de indígenas é muito pouco perto da população que vivia aqui quando os portugueses chegaram. Então, uma das coisas que já tem sido feita há bastante tempo e que é necessário que se faça mesmo é uma leitura, uma releitura, uma nova leitura, né, da colonização como um projeto de dominação, de invasão, né, e não de descoberta, não de heroísmo. Né? Eu me lembro quando eu era adolescente que a gente, ou até criança, que a gente estudava os bandeirantes, né? Com grandes heróis que fizeram, que invadiram, que desbravaram as selvas, né, de São Paulo. Tinham poesias a respeito disso, né? Me lembro bem disso. Né? E, no entanto, hoje nós sabemos, né, que hoje, numa leitura anticolonialista, numa leitura real dos fatos objetivos, não tem ideologia, são fatos objetivos. Sabemos que os bandeirantes eram criminosos. Né? Por exemplo, o Fernão Dias, ele mandou matar o próprio filho. Né? Eles entravam, adentravam, estupravam, matavam, enfim. Né? É o que são hoje os garimpeiros, exatamente. Né? São aqueles que não consideram, assim, parece que 30 meninas Yanomamis estão grávidas de estupro de garimpeiros, vejam só. Né? É isso. Né? O que era um Fernão Dias? Ele estava buscando o quê? Esmeraldas, né? Ou seja, era garimpo. Né? Então essa é assim que foi feita a nossa história, mas o pior é que a história é contada a partir da perspectiva dos brancos. Nós tivemos aí 2 anos atrás, não sei, não me lembro exatamente a data, que houve um incêndio, né, da estátua do Borba Gato em São Paulo, em Santo Amaro, né, e até o Galo, né, que foi das pessoas que depois foi preso, e até eu sigo o Galo no Instagram, né, porque exatamente o Borba Gato representa esse garimpo invasor e genocida em relação aos indígenas. E nós homenageamos, e nós louvamos, e nós contamos a história a partir de uma perspectiva colonialista e não decolonial. Então, há já várias décadas que existe toda uma proposição de um pensamento decolonial que significa recontar a história a partir de outra perspectiva, não do colonizador, mas do colonizado, né? Do que foi invadido, do que foi morto, do que foi calado. Né? E aí o que acontece? Essa história ela tem que dar voz aos povos originários.
Não é o homem branco contando também a história de outra perspectiva. Também pode, também deve, mas o próprio indígena, os próprios povos originários também tem que ser sua voz. E cada vez mais, felizmente, está havendo no Brasil e no mundo também sempre houve, né, essa retomada, né, de uma narrativa e de um discurso, de poesia, de literatura e de, enfim, de presença da narrativa a partir dos próprios povos originários. No Brasil nós temos vários, por exemplo, o Daniel Manduruku, o Ailton Krenak, e hoje eu vou ler aqui duas poesias de uma poeta indígena que eu gosto muito, que até já entrevistei aqui no canal Paz e Bem, no nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, que está suspenso por enquanto. Então, existem muitas pessoas hoje que estão não só militando pela demarcação das terras indígenas, pelo respeito às culturas, às etnias, mas também que estão se fazendo presentes como vozes indígenas no cenário cultural brasileiro. Mas isso tem que ser incorporado na escola, tem que ser incorporado nos livros de história, isso tem que se tornar algo, né, que passe a fazer parte da formação do povo todo, do povo brasileiro, né, nas escolas públicas, etc. Por quê? Para que todo mundo não fique comemorando idiotamente, ridiculamente, o dia do índio, em que os branquelinhos da elite paulista vão lá e se pintam de índio e fazem um desenhinho sobre os índios, né, que nem devemos chamá-los de índios. Né? Eu já vou ler uma poesia sobre isso. Então, quer dizer, isto é ridículo, né? Isso é ridículo. Trata-se, se vamos fazer um dia do indígena, como ter o dia da consciência negra, então trata-se de trazer a narrativa, o estudo próprio das identidades indígenas, da sua participação na história do Brasil e do mundo, e da necessidade de nós devolvermos, não é dar, é devolver as terras que foram tiradas deles, né, e dar a oportunidade para que eles também participem da cultura nacional, né, e agora, felizmente, temos pela primeira vez uma ministra, um ministério indígena, né, com a Sônia Guajajara, enfim, estamos andando, acontece que a gente anda 2 passos, retorna 3 passos, anda 3 passos, retorna 2 passos, assim vai, né, a história do Brasil é sempre assim, sempre que alguém faz algum movimento de progresso, de evolução, de reforma, de revolução, tem aqueles que vêm querendo retroceder. Né? Ainda a senzala, ainda a mentalidade colonialista faz parte de muitos brasileiros e da elite brasileira, né? Que não entende toda essa trajetória e toda essa história que formou a nossa nação. Então é preciso refazer tudo isso. Eu vou ler aqui 2 poesias para vocês da Márcia Cambeba, né? E que ela é uma professora, é uma poetisa. Olha só, em primeiro lugar, índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar, um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou, e no desejo de as Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor, uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela aportou bem ali, eu vi homem branco subir, na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou, sou cambeba, sou tembé, sou cocama, sou sataré, sou guarani, sou arauaté, sou ticuna, sou suruí, sou tupinambá, sou pataxó, sou terena, sou tucano, resisto com raça e fé. Então ela vai falando aí das diversas etnias. Né? Depois, olha só, Território Ancestral, outra poesia da Márcia. O que fazer com o homem da vida, que fere, que mata, que faz o que quer? Do encontro entre o índio e o branco, uma coisa que não se pode esquecer, das lutas e grandes batalhas,
para o direito à terra defender. A arma de fogo superou minha flecha, minha nudez se tornou escândalo, minha língua foi mantida no anonimato, mudaram minha vida, destruíram meu chão. Antes todos viviam unidos, hoje se vive separado. Antes se fazia o ajuri, hoje é cada um para o seu lado. Antes a terra era nossa, hoje se vive oprimido. Antes era só chegar e morar, hoje o território está dividido. Antes, para celebrar uma graça, fazia-se um grande ritual. Hoje, expulso da minha aldeia, não consigo entender tanto mal. Como estratégia de sobrevivência, em silêncio decidimos ficar. Hoje nos vem a força de nosso direito reclamar, assegurando aos Tanutiura a herança do conhecimento milenar. Mesmo vivendo na cidade, nos unimos em um único ideal, na busca pelo direito de ser nosso território ancestral. O que fazer? Um homem na vida, que fere, que mata, que faz o que quer. Então vejam que esta é a voz de uma mulher indígena, né, narrando a partir da perspectiva dos próprios povos originários. Mas eu também me atrevi, né, a fazer um poema de solidariedade, de empatia, de reivindicação diante dessa tragédia dos Yanomamis que nós estamos assistindo, que já está sendo socorrida, felizmente, pelo novo governo do Lula, porém, é uma tragédia que vai durar muito tempo, porque os rios foram envenenados, eu não sei como que vão ser recuperados e quando, né? As pessoas foram envenenadas, né? As crianças já morreram, então já há uma tragédia instalada, já há um genocídio realizado, né? Nós temos que correr atrás para salvar aquilo que a gente ainda pode. Então eu vou ler para vocês, e logo de início eu cito dois poetas, um que era abolicionista e era a voz negra, e o outro que era a voz do romantismo indígena, os dois do século XIX. Então, aos Yanomamis e a todos os indígenas mortos nesses 500 anos. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Castro Alves. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Gonçalves Dias, Canção do Tamoio. E agora o meu poema. Os povos da terra, nativos que são, feridos de morte por homem cristão, meu canto é de espanto, de pranto e de horror, pela história feita de crimes e dor. Crianças esquálidas nas águas veneno, a mata queimada pelo ouro obsceno. Centenas de anos, genocídio só, mulheres, meninas violadas sem dó. Que fazes, ó branco, sentino, com sangue, arrancando a vida do indígena zangue? Extingues a seiva da vida da terra com tua mão ímpia, com mórbida serra. A árvore grita, a onça se esvai, floresta invadida, a paz se retrai. Ancestrais espíritos, guerreiros de outrora, pranteiam Mercúrio, não veem a aurora. As tribos cantadas por tantos Gonçalves invocam os deuses, tal qual Castro Alves. Por que tal desgraça? Por que a destruição? Em vez de água e pesca, a lama, a invasão. Minério não vale nenhuma só vida, nenhuma criança faminta tolhida. Que os homens brutais, já há 500 anos, aprendam, enfim, a serem humanos. E povos nativos, guardiões da vida, coragem ainda na luta cumprida. Por mais seja injusto, por mais seja triste, a vida da mata insiste e resiste. Aqui na cidade, coração na mão, por todo esse inferno, pedimos perdão. Então aí está a nossa voz aqui, em favor dos povos originários, nos solidarizando. Saudamos então a todos que nos seguem aqui no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Encerramos esse nosso Boas Palavras de hoje. Um abraço.